Mestres da manutenção, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá? Que não é mais uma aula, mas essa aula aqui, ela é o ouro, tá? Do sistema da simbologia, tá? Que você vai encontrar na literatura hidráulica aí dos jumbos, tá? Sandvik. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Se você está aqui é porque você já é um mestre, tá? Só o desejo de conhecimento já te torna um mestre, porque o mestre ele sabe que ele nunca sabe de tudo. Ele sempre está em busca de conhecimento. Essa aula vai ser uma aula básica sobre simbologia, tá? Beleza, pessoal? Vai ser uma aula básica sobre simbologia. Depois nós vamos falar sobre o sistema, tá? THC nas próximas aulas. Então vai ser uma série, tá? De 3 aulas. Lembrando que esse material ele é muito completo. Nós não vamos conseguir abordar eles em aulas, tá? Mas você vai ter recebendo ele aí para você estudar em casa, viu, pessoal? Tá? Essa aqui é a data, tá, dele. Pessoal, primeiro de tudo, tá? Que a gente sempre gosta de falar. Pessoal, primeiro de tudo é segurança em primeiro lugar. Eu costumo falar que, pessoal, comunique-se bem com a equipe sua que você trabalha, com o seu parceiro de trabalho, tá? Para evitar o quê? Mortes e lesões. A gente encontra vários relatos de acidente, tá? Então, ó, antes de fazer uma instalação, inspecionar, operar, realizar serviço, testar, limpar, transportar, armazenar, o que que você for fazer, comunica bem, tenha atenção, tá? Entrou para a mina, fica de olho no choco, tá? Fica de olho no esplacamento, comunica bem com o pessoal. Se você estiver cansado, não vai trabalhar e tenha cuidado mesmo para evitar acidentes. Pessoal, esse material é muito completo, tá? Muito completo. E só que o seguinte, a gente não vai falar hoje sobre esses blocos aqui, tá? Os blocos de regulagem. Tá? Nós não vamos falar sobre isso hoje, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre hidráulica, tá? Mas ao longo das aulas nós vamos falar um pouco sobre, tá? Sobre esses blocos, tá? Sobre as regulagens, tá? Olha aí que massa. E sobre, nós vamos falar também sobre o funcionamento da bomba, tá? Tá tudo, tá tudo aqui, tá, pessoal? Mas hoje nós vamos falar sobre hidráulica, tá? Olha aí a bomba, ó, tá? Bomba, deslocamento variável, tá? Nós não vamos falar sobre ela hoje, tá, pessoal? Mas tá aí um pouquinho sobre ela, tá? Ó, o dreno aqui. É um material muito completo. Você vai estar recebendo ele aí, tá? Olha aí. E com todas as informações que você precisa, tá? Pessoal, chegamos aqui. Símbolos, tá? Para equipamentos hidráulicos e pneumáticos, tá? Então, pessoal, aqui está o básico sobre a simbologia que todo eletromecânico, especialista em inspetor deve saber, tá? Ou buscar. Mais uma vez, você nunca vai saber de tudo, mas você tem que saber aonde encontrar, tá? Um especialista, ele não sabe de tudo, mas ele sabe aonde encontrar as informações, tá? Pessoal, isso aqui é uma linha de pressão normal, tá? Sucção, retorno, avanço, tá? Aqui eu tenho uma linha de controle piloto, tá? Tá vendo ela aí? Ela tem um tracejado maior. E quando eu tenho um tracejado menor, é um dreno, tá? É um retorno, tá? Um dreno ou uma sangria. Aqui eu tenho uma linha flexível, tá? Uma linha elétrica. Pessoal, aqui ó, tem uma linha, a linha pontilhada que circunda os componentes montados em unidade, ó.
beleza? Daqui a pouco a gente vai estudar o que que é isso, o que que é isso, tá? Um encontro aqui. Lembra dessa linha tracejada? Ó, lembra dela? Que ela. E aqui a gente tem uma linha pontilhada, tá? Que destaca todo esse circuito aqui. Pessoal, eixo, alavanca, haste ou pistão, tá? A gente vai encontrar isso aqui nas bombas, tá? Nos motores também. Junção da tubulação, tá? Dos encontros, tubos cruzados, tá? Pessoal, essa setinha aqui, ela é o sentido do fluxo, tá? Do sistema hidráulico. Por exemplo, o fluxo de motores ou bombas. Você tem que olhar, pessoal, a posição que esse triângulo tá. Tem gente que sabe, tem gente que incrivelmente não sabe. Mas a partir de hoje, se você não sabe, você vai estar sabendo que essa setinha aqui é o sentido do fluxo, tá? Esse aqui vai ser o pneumático, tá? Isso aqui é o direcional. Então, a gente tem essas setas aqui, dois sentidos de direção. Um sentido só, tá? Ascendente, descendente, ou para baixo e para cima. Aqui eu tenho o sentido de rotação, tá? Ó, eu tenho esse que é o sentido horário, anti-horário, e esses os dois sentidos, tá, pessoal? Aqui você vai encontrar muito essa seta aqui em válvula de alívio ou válvula de segurança, tá? O caminho e sentido do fluxo através das válvulas, tá? Uma pequena linha perpendicular que descreve o movimento da seta, viu? Eu tenho dois sentidos, aqui eu tenho esse sentido aqui, tá? Então, pessoal, sempre que eu tenho essa seta aqui, eu falei isso aqui na aula sobre baixa pressão do estabilizador da regulagem da válvula Y125, tá? Ela tem um opcional de regulagem, mas não é porque tem essa seta, esse opcional de regulagem, essa seta na diagonal, que você vai regular, tá, pessoal? Tá? Não é porque, como o apóstolo Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, pessoal, se você tem uma opção de regular, não é porque você vai lá e vai regular ela, tá? A máquina, a empresa, ela te dá esse opcional, tá? Mas toma muito cuidado com isso. A gente tem aqui a opção das molas, tá? Olha aí, uma mola fixa. E aqui, né, ela já é ajustada pela pressão. Ela vai ceder pela pressão. E aqui eu tenho uma mola ajustável. Ó, olha o sentido aí. Então, geralmente você vai ver a solenoide, a mola, a válvula e essa setinha aqui, tá? Pessoal, olha aí o que a gente falou. Lembra dessa simbologia aqui? Lembra dela? Olha ela aqui, ó. Eixo, alavanca, haste ou pistão, tá? Bomba de pistão variável, lembra? Então, vai ter aqui, ó. Pessoal, sempre que tiver a ponta do triângulo, tá? No círculo, tá? No círculo é uma bomba. E o sentido do fluxo é esse. Sempre que eu tiver sentidos opostos aqui, tá? Para você entender de uma vez por todas, você nunca vai ter um triângulo com a ponta no círculo e um contrário aqui, porque é impossível, tá? Você pode ter um motor antes da bomba, tá? Antes da bomba, mas no mesmo círculo não, tá? Então eu tenho com dois, ela é fixa, tá? Mas ela é com dois sentidos de fluxo, beleza? Pessoal, aqui tem um compressor, simbologia do compressor seu aí, tá? Sempre que eu tiver um M, um círculo aqui, tá? É um motor elétrico, tá? E a Sandvik também usa para motores térmicos também. Então, se eu tenho um M, um círculo e o M, quer dizer que é um motor elétrico. Pessoal, agora eu tenho um triângulozinho e ele está ao contrário desse aqui, ó. Ele está ao contrário desse. Então, quer dizer que eu já estou falando sobre um motor hidráulico, tá? Isso é o básico que nós temos que saber. Eu fiz uma prova esses dias, uma prova técnica, e o cara baixou o diagrama e tinha, a primeira coisa que ele vai é isso aqui, é uma bomba ou motor. Então isso aqui, sempre que eu tenho a base do triângulo no círculo, é um motor hidráulico, tá? E o que é? Com um sentido de fluxo, tá?
Aqui eu tenho com 2 sentidos de fluxo. Lembra o triângulozinho sem ele vazio, aqui, então já é um motor pneumático, tá? E aqui quando eu tenho um compressor, tá? Então, pessoal, como se fosse uma bomba de ar e aqui um motor de ar, ok? Pessoal, motor de basculação, isso aqui vai encontrar essa simbologia muito em báscula, coisas do tipo, tá? Vamos lá, os cilindros, ó. Esse aqui é um cilindro de atuação simples, olha aqui, tá? Normal. Então eu tenho um cilindro de atuação simples aqui, mas o retorno dele é mola, tá? Beleza? Eu tenho um cilindro de atuação dupla, olha aí, tá? Os equipamentos de perfuração a gente vai encontrar muito isso. E o cilindro aqui com êmbolo, tá? Pessoal, vamos lá. Controle muscular. O que quer dizer isso? Pessoal, você, por pedal ou por alavanca, você vai acionar o sistema, tá? Lembra aqui, ó, da alavanquinha, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Ó, viu? Por pedal, beleza? Ó, vamos lá. A gente tem aqui, pessoal, uma mola. Você consegue ver? Eu tenho um componente aqui e eu tenho aqui uma mola. Pessoal, eu tenho aqui uma retençãozinha, tá? Olha aí. Eu tenho uma retenção aqui e ela vai manter o carretel, a válvula travada numa determinada posição, beleza? Aqui não, aqui vai ser por mola. Aqui eu tenho uma solenoide, tá? Beleza? E aqui por solenoide, 2 enrolamentos operando em sentidos opostos, ó. Uma solenoide só um tracinho desse, tá? Da válvula. E aqui eu tenho 2. E qual que é o sentido deles? Sentidos opostos, beleza? Pessoal, olha aí o controle direto, ó. Aqui eu tenho uma retenção que trava ela numa determinada posição. E aqui eu já tenho ele virado, ó. Nesse sentido, controle direto, beleza? Controle direto no caminho interno, olha aí. Ó, aqui, pessoal, são as posições, tá? Olha aí. Então, eu tenho toda válvula direcional, ela vai ter posições. 3-2, 4-3, vai variar. Válvula é um quadrado, tá? É uma linha de quadrados, em cada quadrado mostra a posição. Isso aqui é o básico, tá? Olha aí, válvulas que abrem ou fecham com mais caminhos de sopro, por exemplo, os controles da lança. E aí, será que na lança a gente tem válvula direcional? A válvula de controle direcional é uma linha de quadrados em que as linhas estão conectadas ao quadrado, representando a posição da base, beleza? Pessoal, olha aí que simples, ó. Olha aí as marcações de entrada, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Ó, pressão, tanque, linha de trabalho, linha de trabalho. Olha aí, P sempre vai ser pressão, T sempre vai ser tanque, ABC vai ser as linhas de trabalho, XYZ normalmente vai ser linha piloto, lembra da simbologia linha piloto? E aqui, minúsculo, vai ser normalmente controle elétrico, tá? Pessoal, olha aqui, que interessante e básico, tá? Mas é muito interessante. Um caminho de fluxo, 2 caminhos de fluxo. Então você imagina que você tem uma válvula. Eu coloco esse quadrado na minha esquerda, esse no meio aqui e esse à minha direita. Então eu acionei ele, essa válvula, ela vai se mover, tá? E aí eu tenho aqui esse sentido aqui. Eu movi para o meio, eu tenho um centro fechado, ó, um caminho de fluxo, 2 portas fechadas. Então, pessoal, olha aí. Eu tenho que verificar, mas eu acredito que as válvulas tandem, elas são esse princípio de funcionamento. Então, olha aí. É necessário que eu mova essa válvula, tá?
essa válvula direcional, para que o fluxo corra normalmente aqui, tá? Aqui a gente tem um exemplo, beleza? Mola, tá? Pessoal, olha aí, dois caminhos de fluxo e uma porta fechada. Então eu tenho aqui dois caminhos de fluxo, ó, e uma porta fechada. Lembra? É, válvula de controle 3, 2, controle piloto nos dois sentidos. Beleza, pessoal? Ó, válvula de controle 4-3, controlada por alavanca centralizada. Então tem quatro vias, ó, e três posições, é isso? É? Correto, não é? E aqui tá o que? Fechado. E aqui, pessoal, controlada por alavanca, tá? O pedal é um pouquinho diferente, tá? E aí, será que nós temos essas válvulas nos equipamentos? E aqui eu tenho uma válvula de fechamento, tá? Você vai encontrar muito isso aí, ou esfera. Pessoal, vamos lá. Válvula de controle de pressão, tá? Ou reguladora de pressão. Aqui é uma simbologia de uma válvula, tá? Muito encontrada. Essa aqui vai ser um controle pneumático, tá? Ó, lado esquerdo e pneumática do lado direito, tá? Lembra do triângulozinho vazio? Lembra da mola? Lembra dessa seta aqui, ó, que controla o sentido do fluxo? Então, a pressão de entrada é controlada pela abertura da porta de escape para o reservatório. Olha aqui o reservatório, pessoal. Só que esse reservatório aqui, ele tem uma diferença. Nós temos duas simbologias de reservatório. Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Ó, beleza? Válvula, ela é uma válvula controladora de pressão, reguladora de pressão. A unidade em que uma pressão de entrada variável entrega uma pressão de saída substancialmente constante, desde que a pressão de entrada permaneça mais alta do que a pressão de saída. Beleza? Eu tenho uma pressão de entrada mais alta do que uma pressão de saída, então, é, então a essa entrada variável entrega uma pressão de saída constante, beleza? Sem porta de alívio. Então quer dizer que eu vou ter um fluxo que vai circular pelo sistema aqui, tá? Pessoal, olha aqui, ó, reservatório já com porta de alívio. Então tem essa simbologia, dois sentidos de fluxo, mola, ó, o pneumático também aqui do lado direito, viu? Pessoal, válvula over-center. A válvula permite um fluxo livre em uma direção. Olha aqui o sentido da direção, tá? O sentido dele. O fluxo é possível no sentido oposto desde que uma pressão piloto externa abra a válvula. Então precisa ter uma pressão piloto aqui, tá? De uma determinada pressão, tá? O fluxo é possível no sentido oposto desde que uma pressão piloto externa abra a válvula ou uma força causada pela pressão de entrada exceda a força da mola, beleza? É a mesma coisa. Pessoal, e aqui, isso aqui, o que é? Válvulas de retenção, tá? A válvula que permite o fluxo em apenas uma direção, entendeu, pessoal? Abre uma pequena diferença de pressão entre a entrada e a saída, tá? Então, se eu tenho uma pequena pressãozinha, ela vai permitir o fluxo, mas voltar não, tá? Então, ela tem uma válvula de retenção. Ela retém a volta, o retorno do líquido, tá? Abre uma significativa diferença de pressão contra a mola, por exemplo, fio de ouro. Então, eu preciso de uma pressãozinha maior, tá? Contra essa mola aqui, para ela poder ceder, viu, pessoal? Aqui eu já tenho uma válvula de retenção também, mas ela é controlada por. Todo mundo lembra aqui o que a gente falou? Linha piloto. Tá? Olha o restritor aí, ó. Será que tem no sistema de perfuração? Restritor unidirecional.
A unidade permite um fluxo livre em um sentido, mas o fluxo é obstruído no outro. Ah, olha que interessante. O fluxo restrito é ajustável, por exemplo, para o controle de velocidade do movimento do cilindro. Então, tem um restritor que vai padronizar o fluxo. Eu tenho uma seta aqui na diagonal que indica a possibilidade de regulagem. Eu tenho que a entrada ou a saída. Eu tenho a válvula de retenção que ela só vai permitir o fluxo, o sentido de fluxo, tá? Pessoal, e essa válvula alternadora aqui também é muito encontrada, tá? Se eu não estiver enganado, sistema de direção, tá? Olha aí, a porta de entrada conectada à pressão mais alta é conectada automaticamente à porta de saída, enquanto a outra porta de entrada permanece fechada. Beleza? Ó. Válvula de controle de fluxo. Então aqui eu tenho uma válvula do acelerador, tá? Variações na pressão de entrada não afetam a taxa de fluxo. Você sabe por quê? Porque o restritor sempre vai padronizar essa pressão, tá? Beleza? Símbolo simplificado do anterior, tá? Olha aí, regulagem, sentido fluxo, saída variável com porta de alívio, tá? Então eu tenho aqui já um reservatório, beleza? Que é o mesmo aqui, ó, com a porta de alívio, tá? Vamos lá. Válvula de divisão de fluxo. Aqui você consegue ver que eu tenho. Os dois vão ser o mesmo fluxo, porque o restritor vai restringir isso aqui, como se fosse, pessoal, numa parte elétrica, um resistor, tá? Um resistor. Então, aqui é a mesma coisa, aqui vai padronizar a pressão, tá? Pessoal, aqui é uma obstrução do fluxo, tá? Que vai te possibilitar um ponto de medição, tá? Um tomador de pressão ou algo do tipo. Aqui, pessoal, a gente tem um circuito conectado aqui e ele vai ser equipado com essas válvulas de retenção aqui, ó, mecanicamente já abertas, viu? Pessoal, olha aí o reservatório de amplo sentido. Lembra que eu falei que tinha uma diferença dos reservatórios? Aqui eu tenho um reservatório com tubo de entrada acima do nível, tá? Acima do nível do fluido. Sempre que eu tiver essa distância aqui, é porque está acima do nível. E sempre que eu tiver ele ligado direto, é porque é abaixo do nível a entrada, tá? Vai mudar pouca coisa na sua interpretação, mas é importante você saber. Aqui é um balão de ar, né, que a gente fala, mas é um acumulador de pressão, no caso, né? Beleza? Aqui a gente tem um filtro, né, ou uma tela filtrante, tá? Drenagem manual, registro de água, olha aí, tá? E aqui a gente tem o de lubrificador. A unidade adiciona pequenas quantidades de óleo ao ar que passa através da unidade. Olha aqui. Pessoal, arrefecedor de ar. Olha aí. Arrefecedor de água. Olha o que que muda. Ar e água. Aqui eu tenho o manômetro, todo mundo já sabe, né? E o termômetro também. Pessoal, interruptores elétricos. Olha aí. Tá? Bom. Com a molinha aqui, lembra? E o silenciador, geralmente é usado em portas de escape ou aparelhos pneumáticos. Olha aí, o símbolozinho pneumático aqui. Esse aqui, a gente já vai começar outro assunto, mas eu quero ficar hoje só na simbologia básica. Nós temos mais itens da simbologia, sim, nós temos. Mas como essa série nós vamos falar sobre o sistema THC, eu quis abordar essa simbologia aqui, tá? Pessoal, essa interpretação, essa literatura. Pessoal, quero agradecer a atenção de todos, tá? Dizer para vocês que o conhecimento ele é uma fonte inesgotável. Pessoal, ninguém sabe de tudo. Sejamos humildes,
tá? Ao ensinar, sejamos humildes ao aprender e vamos buscar material. O importante, pessoal, sempre falo, não é você saber de tudo, mas o importante é você saber onde encontrar a informação, tá? E junto com esses materiais aqui, você vai estar recebendo, junto com essa aula, você vai estar recebendo esses materiais aqui, tá? Beleza? Pessoal, Deus abençoe vocês, que todos tenham uma ótima semana, tá? Contem comigo, beleza? Para tirarem suas dúvidas. A nossa comunidade Mestres da Manutenção, ela só cresce, tá? É uma comunidade que iniciou com 2 pessoas e hoje nós somos mais de 600 pessoas, tá? Juntando todos os nossos grupos aí. Eu tenho recebido feedbacks diariamente, pessoal, de pessoas me agradecendo pelos posts, né, pelas informações, pelo curso. E eu fico muito feliz, porque o nosso objetivo aqui não é ser o melhor, tá? Não é querer ensinar ninguém, mas o nosso objetivo aqui é multiplicar o conhecimento, tá? Tudo aquilo que você multiplica, tudo aquilo que você divide é multiplicado. Aquilo que você retém só tende a diminuir mais ainda, tá? Quero agradecer vocês, Deus abençoe vocês aí, tá, pessoal? Eu quero liberar essa aula aqui para vocês. E logo mais no curso, tá? Que é exclusivo, Mestres da Manutenção, nós vamos liberar uma aula sobre o sistema THC, tá? Uma regulagem, uma válvula 18, uma válvula 7, uma válvula 6, tá? Um restritor 9. Ali nós vamos entender tudo aquilo lá. Beleza? Nós vamos falar sobre as bombas aqui, ó. Nós vamos falar sobre o sistema de funcionamento THC, nós vamos falar sobre as bombas, né? Pessoal, por onde começar numa regulagem? Olha aí, bomba variável. Olha aí, por onde começar? Aonde fazer um dreno de carcaça? Tudo isso nós vamos falar. Mas essa aula, ela será exclusiva para os mestres da manutenção, beleza, pessoal? Olha aí, toda essa simbologia aqui, beleza? Ó, lembra da simbologia aqui? Motor, tá? Lembra dessa simbologia aqui? Aqui eu já tenho uma bomba, tá? Motor elétrico, uma bomba. Tudo isso aqui vai ser disponibilizado exclusivamente, tá? Ó, a pressão da linha de detecção de carga, ele afeta a extremidade esquerda, onde a mola está localizada. Todas essas informações serão liberadas, viu, pessoal? Para vocês aí do curso, tá? Do curso Mestres da Manutenção, beleza? Mas hoje a gente vai ficar por aqui. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Não deixe de estudar, de buscar conhecimento, tá? Conhecimento nunca é demais. Pessoal, grande abraço, tá? Deus abençoe vocês. E até a próxima aula.